Madrugada de 14 de abril de 1976. Rio de Janeiro. Um carro sai de um jantar na Gávea, entra na estrada e, na saída do túnel para São Conrado, capota várias vezes. Ao volante estava uma das mulheres mais famosas do Brasil, a estilista Zuzu Engel. O inquérito foi rápido. Ela teria dormido dirigindo. Acidente. Caso encerrado. Só que Zuzu tinha deixado um aviso por escrito, com amigos meses antes. Um aviso que dizia, em resumo, se eu morrer num acidente, não foi um acidente. Este é o arquivo da mãe que enfrentou uma ditadura. E do acidente que o Brasil levou 50 anos para chamar pelo nome certo. Assassinato. Este é o 19º arquivo do canal. E ele tem um desfecho fresquíssimo. Em abril de 2026, há poucos meses, o Estado brasileiro reconheceu oficialmente, em certidão, que Zuzu Engel foi assassinada, 50 anos depois. Caso de memória da ditadura, tratado com o respeito que a história exige. Fatos verificados, fontes na descrição. Se inscreve. Toda semana, um arquivo novo é aberto. Zuleika Angel Jones. Zuzu nasceu em Minas Gerais e conquistou o mundo com a agulha. Nos anos 60 e 70, era a estilista brasileira mais conhecida internacionalmente. Vestia atrizes de Hollywood, desfilava em Nova York, estampava em seus vestidos pássaros, flores e cores do Brasil. Era vaidosa, forte, espirituosa. Mãe de 3 filhos, dona de um ateliê famoso no Rio. A vida dela era a moda. Até o dia em que a ditadura militar bateu na porta da família, e Zuzu Engel se transformou em outra coisa, a mãe mais corajosa do país. Em 14 de junho de 1971, o filho de Zuzu, Stuart Angel Jones, economista de 25 anos, militante da resistência contra a ditadura, foi preso no Rio de Janeiro por agentes da repressão ligados à aeronáutica. Stuart foi levado para dependências militares e nunca mais saiu. O que aconteceu com ele só se soube depois, pelo testemunho de um preso político que estava lá. Um relato que se tornaria um dos mais terríveis da história da ditadura brasileira. Segundo o testemunho do preso político Alex Polari, Stuart foi torturado até a morte de uma forma que nós não vamos detalhar. Por respeito, basta dizer que envolveu um veículo em movimento e que ele não resistiu. O corpo de Stuart Angel nunca foi encontrado, nunca foi devolvido. Até hoje. Para o regime, ele simplesmente constava como desaparecido. Para Zuzu, começava ali a única missão que importava: provar ao mundo que o Estado brasileiro havia matado o seu filho e escondido o corpo. E Zuzu lutou com a arma que tinha, a moda. Suas coleções mudaram. Nos vestidos apareceram anjos, pássaros engaiolados, sóis atrás de grades, meninos, símbolos bordados do filho perdido e da liberdade sequestrada. Em Nova York, transformou um desfile em ato político, diante de plateias influentes, denunciando o que acontecia no Brasil. Num tempo em que dizer isso em voz alta custava caro. A imprensa internacional notou. O regime também. Zuzu sabia que estava sendo vigiada e não parou. Em fevereiro de 1976, Zuzu fez sua jogada mais ousada. Na visita do secretário de Estado americano Henry Kissinger ao Brasil, ela conseguiu fazer chegar às mãos dele um dossiê sobre a morte do filho. Documentos, cartas, a denúncia completa contra a ditadura. Foi um constrangimento internacional para o regime no mais alto nível possível. Semanas depois, Zuzu confidenciava a amigos que estava sendo seguida, que sofrera ameaças, e deixou com pessoas próximas o aviso que hoje é história. Na madrugada de 14 de abril de 1976, 2 meses depois do episódio Kissinger, Zuzu voltava de um jantar na Gávea. Na saída do túnel 2 Irmãos, rumo a São Conrado, o carro dela saiu da pista e capotou. Zuzu morreu ali. O inquérito da época foi de uma pressa reveladora. Concluiu que a estilista havia dormido ao volante. Acidente de trânsito. Arquivado, sem perícia aprofundada, sem investigar as ameaças que ela vinha sofrendo, sem ouvir o que os amigos tinham guardado. Porque Zuzu tinha deixado o aviso,
Em declarações e num texto confiado a pessoas próximas, entre elas o compositor Chico Buarque, ela dizia em essência: se eu aparecer morta num acidente ou de outra forma, terá sido obra dos mesmos que mataram o meu filho. Ela sabia que a estavam seguindo, sabia o que tinham feito com Stuart, sabia do que eram capazes. Quando a notícia do capotamento saiu, quem conhecia o aviso entendeu na hora. O Brasil oficial levou décadas, mas a história estava escrita pela própria vítima. A verdade veio em camadas, ao longo de décadas. Nos anos 90, a Lei dos Desaparecidos reconheceu a responsabilidade do Estado sobre os mortos da ditadura. E em 2014, na Comissão Nacional da Verdade, veio a peça que faltava. Um ex-agente da repressão, Cláudio Guerra, confirmou a participação de agentes do aparato de segurança na morte de Zuzu. O acidente ganhou outro nome nos registros oficiais. A estilista morreu em consequência da perseguição política que sofria. Nenhum agente jamais foi punido. A lei da anistia, mais uma vez. Mas a mentira do inquérito de 76 estava, enfim, desmontada. E o ponto final, ou o mais perto disso que a história permite, veio agora. Em abril de 2026, 50 anos depois do capotamento, o Estado brasileiro reconheceu oficialmente que Zuzu Angel foi assassinada. A certidão de óbito foi corrigida, morte violenta, causada pelo Estado brasileiro. O mesmo caminho percorrido por Rubens Paiva, que contamos no arquivo 15 deste canal. Meio século para o papel dizer o que o bilhete dela já dizia em 1976. Zuzu venceu. Tarde demais para vê-lo, cedo o bastante para uma história registrar. O legado de Zuzu está espalhado pelo Brasil. Chico Buarque transformou a dor dela na canção Angélica. A vida dela virou filme. E o túnel onde tudo terminou, o antigo Dois Irmãos, hoje se chama, oficialmente, Túnel Zuzu Angel. Milhares de cariocas atravessam o nome dela todos os dias. Mas há uma conta que segue aberta. O corpo de Stuart Angel nunca foi encontrado. A mãe morreu procurando. O Brasil ainda deve a ele uma sepultura. Uma família, 2 crimes de Estado, nenhum culpado punido. E uma mulher que provou que a memória, quando não desiste, vence. E você? 50 anos entre o aviso de Zuzu e o reconhecimento oficial. O que mais a história ainda deve a essa família? Deixe a sua opinião nos comentários, com o respeito que o caso exige. Eu leio todos. Esse é o 19º arquivo do canal. Tudo o que você ouviu está em fontes públicas, linkadas na descrição. Deixa o like e compartilha. Memória só vive se circular. No próximo arquivo, o mistério muda de elemento. 1979, Oceano Pacífico. Um Boeing da Varig decola de Tóquio com 6 tripulantes e 53 obras-primas a bordo. E desaparece para sempre, sem deixar um parafuso. O voo Varig 967. Se inscreve e ativa o sino. Até o próximo arquivo.